Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Edifique-se. E no vídeo de hoje nós vamos estar respondendo aqui a pergunta da Melody Antunes, que perguntou pra gente: grava um vídeo sobre batalha espiritual? E a gente gravou. Mas antes do vídeo, eu gostaria de pedir para que você pudesse se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E você que se inscreveu no canal durante esses dias que se passou, eu quero agradecer. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e que a gente continue crescendo junto em edificação, em sabedoria, diante da presença de Deus. Então, vamos ao vídeo dessa semana. Espero que você aproveite e seja abençoado em nome de Jesus. Pois bem, eu gostaria de ler então Gênesis no capítulo 1, versículo 27, que diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gente, esse texto fala de um momento muito importante na vida do homem, né? Porque fala que o homem foi criado à imagem de Deus, para se parecer com Deus. E a gente sabe a história do homem, né, de todo esse conflito que aconteceu ali no Jardim do Éden. E qual era o objetivo de Satanás no Éden? Era destruir a imagem de Deus na vida do homem. E a gente sabe que ele conseguiu. Então eu penso que quando a gente fala a respeito de batalha espiritual, eu penso que é muito mais uma luta do diabo para destruir a imagem de Deus nas nossas vidas, e nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, nós devemos batalhar contra o diabo para que essa imagem de Deus não seja destruída na nossa vida. Eu creio que a gente não pode, no âmbito de batalha espiritual, a gente não pode confundir algumas coisas. A gente não pode cometer alguns erros primários. Primeiro, achar que tudo que acontece na nossa vida é culpa do diabo e dos seus demônios tentando destruir a nossa vida, tentando roubar o nosso emprego, roubar o nosso carro, roubar a nossa casa. Achar que tudo que acontece na nossa vida é por obra do diabo. Quando, na verdade, se a gente for parar para refletir, a gente sabe que muitas dessas coisas erradas que acontecem na nossa vida é devido às nossas escolhas que a gente faz. Então, nem sempre o diabo é culpado, né, por assim dizer, em coisas que acontecem na nossa vida. Nós também temos a nossa parcela de culpa quando nós não escolhemos. Um outro aspecto e um outro erro que muitas vezes a gente comete é ignorar a esfera espiritual, né? A gente sabe que a Bíblia ela está repleta de ênfase de batalha espiritual que os cristãos e aqueles que temem a Deus precisam ter e precisam batalhar contra as ciladas e as investidas do diabo, né? Um próprio exemplo disso a gente tem na vida de Cristo. Ele tinha um equilíbrio. Existem algumas passagens no Novo Testamento e nos Evangelhos que fala que em alguns momentos Cristo expulsou o demônio da vida das pessoas, mas em outros momentos ele simplesmente chegou e curou. Então Cristo tinha um equilíbrio, e nós também precisamos ter um equilíbrio quando se trata de batalha espiritual. Precisamos ter discernimento para saber quando é a atuação do diabo, né, e quando é simplesmente um fato isolado que muitas vezes é derivado das nossas escolhas. Então, nós não devemos ignorar que realmente o diabo batalha contra os filhos de Deus, e nós também não devemos ignorar a esfera espiritual, né? Essa batalha que acontece no mundo espiritual. Para ampliar essa questão de batalha espiritual, eu gostaria de ler com você aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, versículo 10 e 12, que está escrito bem assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra a hóstia espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, esse texto nos ensina algumas coisas a respeito de batalha espiritual. Primeiro, nós podemos ser fortes apenas no poder do Senhor. Quando nós batalhamos espiritualmente, quando nós lutamos essa batalha espiritual, nossa força está apenas no Senhor. Nele é a nossa força, dele vem a nossa capacidade, a nossa luta, a nossa resistência. Segundo, é a armadura de Deus que nos protege nessa batalha. Deus oferece para nós uma armadura espiritual para que nós possamos batalhar. A igreja, em alguns aspectos, em alguns sentidos, né, ela é comparada a um grande exército batalhando pelo reino de Deus neste mundo. E Deus não iria enviar os seus filhos para a batalha sem que eles estivessem equipados, preparados, né? Agora, cada um de nós devemos cuidar bem dessa armadura e devemos ter consciência que precisamos nos revestir constantemente dessa armadura espiritual, que mais para frente nós vamos ver o que é, né? E entender, gente, que a nossa batalha, ela não é contra carne ou sangue. Nossa batalha é uma batalha espiritual contra as forças do mal. Então a igreja, nos dias que nós estamos vivendo, ela precisa estar posicionada, batalhando, tendo discernimento e consciência da sua atuação nesse mundo para confrontar as forças do mal. Quando a gente fala, quando no início do vídeo eu falei a respeito que a luta do diabo e o seu objetivo maior é destruir a imagem de Deus nas nossas vidas, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele falou que esse espírito do anticristo já estava atuando nesse mundo. Ou seja, se é um espírito do anticristo, é aquele que é contra Cristo. Aquilo que tudo aquilo que se refere a Cristo, ele é contra. E o objetivo, então, é destruir a imagem de Cristo nas nossas vidas. Então a gente precisa estar forte e batalhando para manter a imagem de Deus nas nossas vidas, a imagem de Cristo. Quando o apóstolo Paulo começa a ensinar a respeito da armadura espiritual, o apóstolo Paulo ele vai falar lá no capítulo 6 da carta de Efésios, no versículo 13 até o 18, eu gostaria de ler para vocês para enfatizar um aspecto. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. Está escrito bem assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo ele descreve essa armadura espiritual. E pelo menos o entendimento que eu tenho, a gente usa essa armadura espiritual não simplesmente para destruir o diabo e as suas ciladas, mas também é uma luta pela nossa santidade, né? Todas as partes dessa armadura descrita, somente uma é uma arma de ataque. Todas as outras são armas de defesa. Ou seja, é uma luta espiritual para que nós possamos nos manter santos e manter a imagem de Deus na nossa vida. Então, aqui também no início, o apóstolo Paulo diz que nós devemos usar essa armadura, fazer uso, para que nós possamos, no fim dessa batalha, estarmos inabaláveis. Então, exige consciência, né? O nosso maior exemplo de batalha espiritual é o próprio Cristo, né? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, fala a respeito da tentação do diabo contra Cristo, né? Jesus tinha sido enviado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar
40 dias e 40 noites, e no fim desse jejum, o diabo aparece para tentar. Cristo consegue vencer o diabo e a sua tentação, consegue sair vitorioso dessa batalha, porque ele faz uso da palavra de Deus, né? Cristo, ele tinha sua identidade formada, ele sabia quem que ele era, ele sabia que Deus o guardava e ele também tinha um pleno conhecimento das Escrituras, uma arma de ataque. Então, como nós possamos vencer o diabo? Como a gente pode vencer o diabo, resistir aos seus dardos inflamados, às suas ciladas? A gente precisa usar bem a palavra de Deus, né? E quero dar outro exemplo a respeito de como não se engajar numa batalha espiritual. Em Atos, no capítulo 19, verso 13, até o 16, está escrito bem assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aqui nós temos um exemplo de como não se engajar numa batalha espiritual. A gente precisa estar preparado. E o principal ensino aqui nesse texto, nesse trecho das Escrituras, é que para que possamos batalhar espiritualmente, a gente não pode simplesmente usar o nome de Cristo como se fosse uma chave mágica para vencer o mal. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele e sermos conhecidos de Cristo e conhecer a Cristo. Esses filhos de Seva, eles estavam simplesmente usando o nome de Cristo, mas não conheciam Cristo, não tinham um relacionamento. Então dá a entender que o diabo e os seus demônios conhecem aqueles que têm um relacionamento íntimo com Cristo, que foram alcançados por Cristo. Quando a gente engaja numa batalha espiritual sem o discernimento, sem o conhecimento, sem a consciência de quem é Cristo, sem a consciência da autoridade que nós temos no nome dele, porque nós o conhecemos e estamos íntimos dele, nós vamos sair perdedores e derrotados, assim como os filhos de Seva. Então, resumindo, o que a gente pode tirar de mais importante nesse vídeo que eu gravei, que eu estou gravando, aliás, a respeito de batalha espiritual? Primeiro, essa luta, essa batalha espiritual, ela se dá no sentido de que o diabo deseja destruir a imagem de Cristo nas nossas vidas. E ele batalha por isso. E nós precisamos estar conscientes que nós precisamos usar as armaduras, a armadura de Deus, manter a nossa santidade, manter a imagem de Deus, de Cristo nas nossas vidas, né? No sentido de batalha espiritual, nós não podemos glamorizar o diabo, porque tem muitas pessoas que, conforme eu falei no início, pensam que tudo que acontece na sua vida é obra do diabo, quando na verdade não, é motivado pelas suas próprias escolhas. Então, o diabo, ele não deve estar no palco, na ênfase disso, mas nós, como filhos de Deus, é que ocupamos, né, o lugar de destaque, porque Cristo nos colocou num lugar de destaque. Não devemos temer o diabo, devemos batalhar sim, com consciência, com inteligência, para que nós possamos vencer. E, queridos, uma outra questão muito importante: tenha consciência da posição que você ocupa em Cristo. Não é simplesmente só sobre usar o nome de Cristo, mas também de conhecer o Cristo, de conhecer o seu Senhor. Então, constantemente, todos os dias, nós estamos batalhando espiritualmente para manter aquilo que nós estamos alcançando e conquistando em Cristo. E que você possa perseverar, que você possa sair vencedor nessa batalha espiritual. Eu espero que possa ter ajudado você. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você e Deus abençoe. Estamos juntos com a graça de Cristo.